Olá a todos, boa tarde a todos vocês que estão assistindo aqui o nosso Falando em Coro, mais um programa da série em homenagem aos 30 anos do Coral Municipal de Santos, que objetiva discutir, conversar, interar, você cantor, você do público, que não sabe como é um universo rico de tantos assuntos, poderem se inteirar um pouco mais sobre esse universo do canto coral. Por isso, essa série do Falando em Coro, que hoje tem a honra, o prazer de receber Vladimir Silva, que é o presidente da nova Associação Brasileira de Coros, ABRACO, que é uma associação que já tem aí uma história e que está agora se reestruturando e se transformando nessa nova Associação Brasileira de Regentes de Coros, e é esta a temática da nossa conversa de hoje. Antes do Vladimir começar, eu quero falar um pouco sobre ele tem um currículo enorme que nós ficaríamos aqui todo dia lendo, mas eu vou dar apenas um panorama breve. O Vladimir é de Campina Grande, nasceu e vive em Campina Grande, na Paraíba, já lecionou em Teresina, e ele construiu uma verdadeira história junto ao Madrigal da Universidade Federal do Piauí, em Teresina. É compositor, enfim, já passou como conferencista em diversos países, Argentina, França, Itália, Áustria, enfim. Mas eu queria que ele completasse aí, né, o que eu não falei, é professor dos cursos de graduação da Universidade Federal de Campina Grande e pós-graduação com mestrado em música na Universidade Federal da Paraíba, além de diretor artístico do Festival Internacional de Música de Campina Grande. Se eu continuar aqui, nós vamos continuar durante muito tempo, então eu vou pedir para o Vladimir começar a sua fala dizendo o que eu deixei de falar, que eu sei que é muita coisa, e o que é expressivo e importante, e agradecer imensamente ao convite, Vladimir, e vou parar de falar um pouquinho, senão eu continuo, vou te dar uma folga para você se apresentar aí e a gente começar o nosso bate-papo. Olá, Nailce, boa tarde, obrigado pelo convite, boa tarde a todos os que nos acompanham aí no seu programa. Você já falou demais sobre mim, eu acho que tem mais do que suficiente. O mais importante é dizer que eu sou um músico e que adoro trabalhar com regência e com canto coral, e isso já faz mais de 30 anos, e eu não sei o que seria de mim sem a música coral e sem a regência. Eu acho que isso é suficiente. Com certeza, eu também fico me perguntando, às vezes, o que seria de mim se eu não fizesse música, né? Se a música não tivesse me pescado. A minha família é uma família de imigrantes, eles vieram de Minas para São Paulo, mais especificamente para Cubatão. Eu nasci em Santos e fui criada em Cubatão e tive a sorte de morar em frente a um conservatório. Então, a minha ligação com a música e a sorte de ter tido uma professora na pré-escola que identificou o meu gosto pela música, chamou minha mãe e disse: matricula a sua filha no conservatório, né? Que eu já namorava, por morar em frente, eu já namorava aqueles sons e já ansiava por ter a idade de estudar naquela escola. Então, eu fico me perguntando se a música não tivesse me pescado, se eu não tivesse no lugar certo, na hora certa, o que seria da minha vida? E se não tivéssemos essas pessoas que nos indicam o caminho a seguir, né? Comigo também foi assim. Exatamente. Eu aprendi flauta de ouvido, né? Brincando, e alguém da minha família disse: você precisa estudar música. E aí fui não para o conservatório, mas para os cursos de extensão da universidade. E foram os cursos da extensão da Universidade Federal da Paraíba que me fizeram seguir a carreira de músico, né? Me encantei e hoje tenho essa carreira já há bastante tempo, toda voltada para a música. E que é um sacerdócio. Exatamente. Importantíssimo. É um sacerdócio e é uma missão contínua, né? Permanente. É uma missão que os gregos da antiguidade já sabiam, o quanto a arte, o esporte, enfim, a educação era importante na formação, na transformação de uma pessoa em estado bruto para um cidadão, né? Exatamente. Então, é isso que é o principal e é o papel nosso como artista, que a arte não é
uma distração, simplesmente, não é só um hobby, Uhum. ela é essencial. É a gente daqui para Exato. a gente falar sobre a Abraco, sobre a nova Abraco, sobre esse passo importante e histórico que nós estamos dando nesse momento com essa Associação Nacional de Regentes de Coros. O que você pode falar Uhum. para a gente? Bom, a Abraco, ela é um projeto já bastante antigo, né, que foi idealizado por um grupo de regentes, tendo como líder o professor Davi Juncker, na cidade de Brasília, há cerca de 20 anos, né, ou mais. E durante os anos 90, a Abraco funcionou muito firmemente, né, dos anos 90 e os anos 2000, desenvolvendo inúmeras atividades, congressos, publicando revista, congregando os regentes brasileiros em torno dessa causa. Infelizmente, o movimento foi interrompido por uma série de razões, e passado esse intervalo todo, desde 2016, que outro grupo de regentes, também com a presença do professor Davi Juncker, do professor Martinho Lutero, em memória, Márcio Medeiros e tantos outros, vem se reunindo em eventos como os Congressos Livres de Regência, que foram realizados em Betim e em Vinhedo. Betim foi o último, e foi exatamente quando eles tomaram essa decisão de reiniciar esse movimento da Associação Brasileira de Regentes de Coros. Então, em Betim, em 2018, ficou então estabelecido que essa associação seria criada, e todos aqueles que participaram daquele evento, então, caminharam nessa direção. Contudo, não se andou muito do ponto de vista legal, por conta de toda essa tramitação burocrática, por conta da pandemia também, e mais drasticamente por conta do falecimento tão precoce do maestro Martinho Lutero. Então, não se conseguiu efetivamente fazer o registro da nova ABRC, Abraco, não é, que eu acho que é o grande ganho desse novo movimento, é essa expressão Abraco, que nos dá essa ideia do abraço, da coletividade, do encontro, né? Eu acho que a grande sacada desse momento é essa. Sim. E aí, no congresso do ano passado, promovido pela Abraco, que foi um congresso internacional de regência, nós, então, fomos indicados para dar continuidade a esse processo, e finalmente estamos dando prosseguimento, né? Conseguimos fazer a Assembleia Fundacional há pouco mais de um mês, e agora estamos no trâmite cartorial, preparando a documentação para, enfim, termos o nosso registro e também o nosso CNPJ, e assim poder, de fato e de direito, atuar realizando parcerias, participando de editais, enfim, promovendo o movimento coral brasileiro de modo geral. Sendo da área jurídica, eu consigo entender na pele, até porque nós aqui com o coro que eu rejo em Cubatão, estamos no processo de quase 2 anos de formação de uma associação, justamente para transformar este coro também em uma pessoa jurídica, e com um coro em uma única cidade, sentir na pele o quão complexo é toda essa parte burocrática, e eu tendo a formação jurídica. Agora, eu consigo imaginar, até porque também participei um pouco desse processo, tendo reuniões aqui com o saudoso maestro Martinho Lutero, aqui em Santos, para agitar a área da Baixada Santista com relação a dar mais publicidade, né, para essa intenção de reativar a associação e, enfim, de formar a nova associação. E também em São Paulo, e também em Itajubá, participei com eles de reuniões. Então, esse gigante que é o país, fazer isso, ir para o papel juridicamente, se registrar no cartório, com as pessoas estando nos mais diversos lugares do país, realmente é uma coisa hercúlea, né, de se fazer. E numa situação de pandemia, né? Pandemia, ainda no meio de uma pandemia. Então, é algo inimaginável que, quando se olhar lá na frente, se olhar para trás, vai sentar e pensar como isso foi feito, como se conseguiu fazer isso. Agora, se por um lado a pandemia não nos permitiu o encontro presencial, físico, ela também nos permitiu esse encontro pela virtualidade, né, pelo remoto. E eu acho que esse foi o grande ganho que nós tivemos nesse momento, porque nós conseguimos congregar muito mais pessoas,
nós conseguimos, agora que entendemos como é o funcionamento do mecanismo das reuniões online, qual é o aparato jurídico para esse tipo de procedimento, nós vamos, então, fazer um uso bastante efetivo disso daí, né? Então, a Nós, gente tem o Brasil inteiro participando hoje. Para nós, mesmo pós-pandemia, a maioria dos eventos vão ser online, porque a Festa Nacional é impossível que todos os associados, ou a maioria deles, esteja presente na maioria dos eventos da associação. E hoje o próprio corpo diretivo da Abraco, ele conta com representação de quase todos os estados brasileiros. Todas as regiões estão presentes na diretoria, tenho eu como presidente aqui do Nordeste, Gisele Cruz como vice-presidente de São Paulo, Ana Lúcia Gaborim, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Márcio Busato, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Fabiano Cardoso, de Manaus, né, na região norte, você, como nossa segunda tesoureira, também de São Paulo, que é um país à parte, né? O número de coros é enorme e é uma representação mais que bem-vinda. Além desses, nós temos um corpo, um conselho fiscal, né, que é formado por 3 suplentes e 3 titulares, também de diferentes áreas do país, e temos um conselho de representantes que é formado por 10 representantes, sendo um titular e um suplente, de cada região do país. Então, nós temos hoje o Brasil inteiro, digamos, nesse corpo diretivo da Abraco, o que é muito bom, porque significa que nós vamos poder trabalhar com diferentes realidades, nós vamos poder dialogar com diferentes contextos e aprender com essas pessoas o que é mais apropriado para cada uma daquelas regiões. Essa representatividade de vários lugares do Brasil na direção, enfim, com todos que vão estar mais intimamente trabalhando na Abraco, é importantíssima para conhecer essas diversas realidades, porque, afinal, são vários países dentro de um país. São realidades muito diferentes, né? E que precisam ser representadas, precisam estar representadas. Né? Exato. E além desse corpo diretivo que nós já temos, nós pretendemos também implementar outras assessorias para a questão do gênero, para a questão da internacionalização, porque uma associação como essa, ela é uma associação nacional, mas é uma associação que dialoga permanentemente com instituições similares ao redor do mundo, né? E para que nós possamos dar também a visibilidade que a música brasileira e o canto coral brasileiro e os profissionais que trabalham nessa área precisam ter no exterior. Eu costumo dizer, no micro, quando a gente fala em uma cidade, e ainda mais no macro, que é um país, o quanto a sua área cultural, a sua arte, pode ser o seu maior embaixador. Né? Então, se você vê um telejornal que está repleto, um telejornal local, que está repleto de notícias ruins, quando você fala de vários problemas num país que tem tantas dificuldades como o nosso, as exceções, as notícias boas, a mídia espontânea gerada para uma cidade, para um estado ou para um país, é a sua área cultural. Se você tirar isso, vai sobrar pouca notícia boa, né? Eventualmente da área da ciência, se tem notícias boas, enfim. Mas, no geral, o atrativo são as notícias ruins. E a exceção são as notícias da área cultural, da área artística, que levam como embaixadores a sua cidade, seu estado, seu país. Por isso a importância, né, de se ter uma associação que nacionalmente vai congregar e vai trabalhar para o desenvolvimento dessa área que é tão essencial. E que vai representar o Brasil, né, e se comunicar com outros países. Porque e é o que nós já temos feito agora, né? Nesse momento, nós estamos dialogando com a ADCORA, que é a Associação de Regentes de Coros da Argentina, já há uma proposta em andamento de um acordo de cooperação técnica que nós pretendemos assinar brevemente para exatamente efetivar, né, parcerias concretas na realização de eventos, publicações, troca de experiências entre regentes de modo geral. Temos também, há poucos dias, participamos de um evento no Chile, na Universidade Biobío, para exatamente também estabelecer essa conexão com a América do Sul,
e as Américas de modo geral, né? No continente europeu, agora fomos convidados para participar de um grupo de trabalho com diretores de associações da Alemanha, da Espanha, da Itália, do Japão, e agora vamos entrar junto com eles, assim como a Associação Portuguesa, que vai realizar uma série de entrevistas com maestros brasileiros, serão 3 ou 4 ciclos de debates que a Associação Coros Portugal vai fazer para dar visibilidade à música brasileira, coral brasileira, no mundo inteiro. Então, essas parcerias, sem falar ainda os Estados Unidos, que também já estamos engatilhando nessa área internacional, no campo da música coral, já temos um circuito ainda incipiente, mas temos de coros brasileiros que participam de competições e festivais, como a professora Isabela Sequef, por exemplo, que tem participado das competições da Intercultur. Eu mesmo aqui de Campina Grande tenho feito vários eventos na Europa e nos Estados Unidos e tantos outros colegas do Brasil afora. O que nós precisamos, por meio da Abraco, também é encontrar caminhos para canalizar essa participação, né, para viabilizar e para a gente levar para o exterior cada vez mais trabalho de alto nível, para que não se fique sempre essa ideia de que os coros brasileiros só trabalham a música folclórica, ou só trabalham determinado tipo de repertório. Não, que nós podemos cantar de tudo, fazer de tudo. Afinal, é uma linguagem universal, né? Então, é o Uhum. lugar comum onde todos falam a mesma língua. Então, nada mais essencial do que estimular e otimizar e melhorar esse movimento, e também a visibilidade, que eu acho muito importante, da importância da atividade coral no Brasil, e em qualquer povo, né? A importância como a atividade coral pode ser facilitadora para a atividade musical, para o aprendizado musical, para o contato de crianças, jovens e adultos com a música, porque o instrumento está aqui. Então, se tem algo que é prático e fácil para se levar música para as pessoas, é a atividade coral. Então, a importância, não como atividade recreativa, que também não como atividade social, que também enfim, todos os benefícios que nós sabemos, mas a importância como um instrumento educacional, ainda mais num país que não tem tantos recursos como o nosso, isso precisa ser levado adiante, precisa ser falado, por mais que mas ainda, porque eu acho que o sonho de todos nós, ela seja cada vez mais difundida, que as crianças tenham acesso nas escolas, enfim. Já tivemos com Vila Lobos, já tivemos em outros momentos essa atividade de uma forma muito mais intensa no país, e a gente precisa retomar isso, né, cada vez mais, e eu acredito que quando os regentes se reúnem para discutir essas coisas, para melhorar a sua área de atuação, o reflexo em toda a pirâmide acaba acontecendo, né? Sim. E a nossa ideia, enquanto associação, é dialogar com outras associações, por exemplo, como a Associação Brasileira de Educação Musical, para ver de que forma nós podemos sistematizar uma política que possa permitir exatamente isso que você está falando, né? A inserção da atividade coral no contexto educacional, em todos os níveis, né? Mas, sobretudo, na educação básica. Se é que nós podemos pensar num plano nacional de canto coral, à semelhança do que já está sendo proposto para um plano nacional de orquestras, ou à semelhança do que foi a conquista da Lei 11.769, que trata da instituição do ensino de música na educação básica, né? Então, acho que a Abraco ela vem também com essa função, né, de dialogar com essas associações brasileiras que já estão extremamente consolidadas e que entendem das políticas públicas, né, que conhecem os caminhos para a instalação de políticas públicas em temas bem específicos, como é o da música. Então, por exemplo, para o próximo congresso da Ampom, que vai ser realizado aqui em João Pessoa, a gente está pensando em elaborar uma proposta de um grupo de estudos ou de um simpósio temático ligado à música coral, que é para exatamente congregar aqueles que trabalham com a regência e a prática coral nas mais variadas instâncias, nesse círculo, né? nesse debate, nessa conversa boa. Sim, com certeza, é fundamental essa reunião, e como você falou agora há pouco, essa pandemia proporcionou que isso fosse feito de uma forma mais intensa, porque
todos estão na rede, né? Eu participo já da terceira edição do Simpósio Mundial Mulheres Regentes, Simpósio Internacional Mulheres Regentes, e o primeiro foi em São Paulo, o segundo em Montevidéu, em 2016, 2018 e agora 2020. Como fazer? Porque não contávamos que teríamos a pandemia pela frente. E a gente teve uma surpresa enorme ao ver a repercussão e a quantidade de pessoas, justamente porque a roda parou e as regentes estavam todas com as suas agendas bloqueadas. Então, acredito que aconteceu a mesma coisa com o ano passado teve o Congresso, que também reuniu um número enorme de pessoas, né, o Congresso de Regência, por conta disso, e a reunião da Abraco, a fundação, né, com a Assembleia, também foi possível ter tantos participantes por conta de estarmos todos na rede, né? Então, para nós, isso facilitou, até porque eu acredito que grande parte da nossa atividade seja online num país tão grande. Então, e isso também é parte da renovação que o mundo exige, né? Nos diferentes campos do saber e do fazer artístico, do conhecimento, de modo geral. Quer dizer, nós precisamos encontrar novas formas, nós precisamos nos adaptar ao contexto das mídias, ao contexto das tecnologias, porque não dá mais para pensar também no mesmo formato de 20 ou 30 anos atrás. Não dá para pensar em modelos de gestão também, que em certa medida estão obsoletos, né? A gente tem hoje uma representatividade nacional, uma representatividade dos gêneros, a gente tem uma diretoria bastante equilibrada entre homens e mulheres, a gente não tem apenas uma diretoria masculina, a gente tem, enfim, uma perspectiva de ampliar, né, e de adequar-se a essas demandas que o nosso tempo exige, que é da partilha, que é da democratização dos espaços de poder e das instâncias de representação, de modo geral. Sim, com certeza. Vladimir, eu agradeço a sua vinda até aqui para falar um pouco do funcionamento, da necessidade, da importância da Abraco. Eu tenho algo que me motivou muito lá atrás, há muitos anos, no intercâmbio que eu fiz, e era um intercâmbio profissional, onde eu passei por uma banca de 12 pessoas e recebi um elogio que me marcou para o resto da vida. Foi, nossa, até que, como musicista, você está muito bem informada. E a pessoa ainda continuou o elogio, nossa, mais até do que... Hoje já passaram aqui jornalistas, engenheiros, e você estava muito bem informada, mais do que eles, sobre esses assuntos. Então, eu carrego isso para mim, porque eu gosto muito de mostrar que a nossa área não é feita só de música, não é feita só de arte, isso já seria muito, mas tem de cabeças pensantes. Então, eu agradeço muito, esse programa tem essa intenção de mostrar que o canto coral ele tem cabeças extremamente pensantes, é uma área muito mais complexa e muito mais abrangente do que as pessoas possam imaginar, e eu agradeço essa sua vinda aqui para mostrar para o público em geral, para mostrar para as pessoas que estão nos assistindo, também para o poder público, que nós também somos uma classe que é organizada, que está se organizando ainda mais, e que também está necessitando pensar muito sobre a sua atuação e estimular este pensamento sobre a sua atuação, né? Sobre a atuação da regência coral, especificamente. Não só da regência, mas da regência coral, e da importância do canto coral para qualquer país. Então, agradeço, deixo você com a palavra final, e agradeço imensamente por você ter disposto do seu tempo para estar aqui com a gente. Nailce, eu que agradeço duplamente, primeiro, o convite e a oportunidade de participar desse seu projeto, parabenizando-a desde já, sei que é um sucesso, já acompanhei alguns, e agradecer também a sua aceitação em participar do nosso projeto na Abraco, né? Você entrou conosco agora para integrar o nosso corpo diretivo, e eu tenho certeza que será de grande contribuição. Quero dizer, dentro dessa linha do que você falou, que a minha filosofia de trabalho enquanto professor, educador, cidadão, regente, artista, músico, ela se baseia num tripé que eu sempre falo, que é o tripé
uma missão tripla que nós temos, né? Da missão poética, que é isso que nós fazemos com música, embelezando o mundo, uma missão profética, que é aquela de dizer está ruim, mas vai ficar melhor, porque o profeta antevê um novo tempo, um novo mundo, e uma missão política também, né? Não partidária, mas política de saber decidir, política de dizer nós estamos aqui fazendo opções em torno da autonomia dos nossos regentes, dos nossos fóruns, em torno do desenvolvimento de ações ancoradas na ética e numa parceria com o poder público que visa exatamente o desenvolvimento da população de modo geral. É isso que eu acredito, eu acho que é isso que nós na Abraco partilhamos, dessa tripla dimensão de mudar o contexto que nós estamos, e para isso nós estamos aí arregaçando as mangas. E que bom que você está conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço e fico imensamente honrada com o convite. Já tinha recebido, né, o honroso convite do maestro Martim Lutero de congregar aqui os regentes da Baixada Santista, e já estava trabalhando para a Abraco, mesmo antes deste convite oficial, porque acredito muito na importância e na necessidade desse trabalho da Abraco, né? E com certeza continuaria trabalhando, mas é claro que fiquei imensamente honrada com o convite e espero poder estar à altura de contribuir o quanto eu anseio por poder contribuir. Para vocês que estão aí de casa, continuem acompanhando o nosso Falando em Coro, continuem acompanhando os trabalhos da Abraco. Eu vou sempre compartilhar nas minhas redes sociais todas as novidades, espero que a gente possa contribuir de uma forma geral e trazer esse trabalho do canto coral com mais intensidade aqui para o nosso país, juntamente com as esferas que podem transformar isso. Então, um abraço a todos vocês que estão partilhando seu horário do almoço aí conosco, e até o próximo Falando em Coro, comemoração aos 30 anos do Coral Municipal de Santos. Obrigado, Vladimir, obrigado a vocês em casa, e até a próxima. Ba 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 ba.